Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão os meus palpites finais para a Loteca 1243, que está pagando 3,5 milhões de reais. Aqui no canal tem dois vídeos com algumas informações. Meu último vídeo eu fui com 5 duplos e nesse novo vídeo eu trago novas informações. Dei aquela refinada, né, indo com 3 duplos. Grade complicada, hein, porque que se der uma zebra, essa loteca acumula, hein. Se você gostar das informações desse vídeo, eu peço que curta esse vídeo para dar aquele apoio. E sem enrolação, bora aí para o jogo 1, Corinthians e Santa Fé. Performance aí do Santa Fé nos seus últimos 5 jogos é melhor que a do Corinthians. Em média, o Corinthians marca 1,24 gols quando joga em casa e o Santa Fé marca 1,2 quando joga fora. Uma informação importante aqui, o Santa Fé não ganhou em seus últimos 4 jogos, só que também o Santa Fé não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. As odds desse confronto, 1,48 para o Corinthians, 4,0 para o empate e 7,50 para o Santa Fé. Já a porcentagem do jogo, 64% para o Corinthians, 24% para o empate e 12% para o Santa Fé. É um palpite bem difícil, né? Porque não tá dando para confiar no Corinthians mesmo quando joga em casa. Mas aqui, como eu vou com 3 duplos, não tem como. Eu tô indo seco no Corinthians, mas acredito numa partida bem difícil porque o Santa Fé é um time complicado, hein? A gente pode ver ali que não perde nos seus últimos 4 jogos quando joga fora de casa. Indo agora para o jogo 2, Cerro Porteño e Barranquilla. O Cerro Porteño tem uma performance melhor do que o Júnior Barranquilla nos seus últimos 5 jogos. Em média, o Cerro, quando joga em casa, marca 1,25 gols em casa e o Júnior Barranquilla 1,15. Ambos os times não venceram a sua última partida na Libertadores. O Júnior Barranquilla, nos seus últimos 5 jogos, pelo menos um gol conseguiu fazer, informação importante. E o Cerro tem uma sequência de 2 partidas sem marcar. Os números de aposta desse confronto, 2,0 para o Cerro Porteño, 3,25 para o empate e 3,90 para o Barranquilla. Já a porcentagem do jogo, 47% para o Cerro, 29% para o empate e 24% para o Júnior Barranquilla. Esse palpite considero um dos mais complicados aqui da grade. Como eu disse, né, eu tô usando 3 duplos. Tô pegando informações também do primeiro vídeo e juntando com as informações desse vídeo aqui, eu tô indo com o meu duplo. Eu tô indo de Cerro Porteño por estar jogando em casa, mas também tô acreditando numa vitória aí do Júnior Barranquilla, que seria uma surpresa, né? Indo agora para o jogo 3, Estudiantes e Cusco. O Cusco conseguiu marcar pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. Por incrível que pareça, hein, a performance do Cusco nos seus últimos 5 jogos é melhor que a do Estudiantes. Em média, o Estudiantes em casa marca 1,3 gols por partida, já o Cusco, quando joga fora, 1,38. Ambos os times não venceram sua última partida na Libertadores. As odds desse confronto, 1,22 para o Estudiantes, 6,50 para o empate e 13,0 para o Cusco. Já a porcentagem do jogo, 78% para o Estudiantes, 15% para o empate e 7% para o Cusco. Bom, confronto que não tem muito o que dizer. Eu acho que esse time do Cusco só joga mesmo na altitude, só lá consegue dar um pouco de trabalho. Estudiantes, camisa pesada aí, jogando em casa. As odds e as porcentagens aqui, muita vantagem para o Estudiantes. Então, tô indo seco no Estudiantes. Cuidado com a zebra. Indo agora para o jogo 4, Nacional e Tolima. Performance do Tolima na Libertadores é melhor que o Nacional. Tolima também tem uma performance melhor nos últimos 5 jogos do que do Nacional. Em média, o Nacional marca 1,79 gols quando joga em casa contra 1,09 do Tolima quando joga fora. E ambas as equipes não marcaram gols nos últimos jogos. As odds desse confronto, 1,85 para o Nacional, 3,40 para o empate e 4,33 para o Tolima. Já a porcentagem do jogo, 50% para o Nacional, 28% para o empate e 22% para o Tolima. Outro confronto que considero bem difícil, tô levando muito em consideração essa quantidade de gols que o Nacional faz em casa. Outra informação que eu tô levando em consideração é que o Tolima, né, nos seus últimos jogos vem melhor que o Nacional. O fator casa aí também do Nacional também está fazendo a diferença aqui. E aqui nesse meu palpite eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Nacional e empate entre eles.
Indo agora para o jogo 5, Grêmio e Riestra. O Grêmio não perde em casa há 10 jogos, o Riestra não ganhou em seus últimos 11 jogos, Riestra não ganhou nenhum dos seus últimos 9 jogos fora de casa. Em média, o Grêmio quando joga em casa marca 1,45 gols por partida e o Riestra quando joga fora 0,65. O Riestra tem uma sequência de 2 partidas sem marcar e ambas as equipes não sofreram gols nos últimos jogos. As odds desse confronto, 1,57 para o Grêmio, 3,40 para o empate e 7,50 para o Riestra. Porcentagem da partida, 60% para o Grêmio, 28% para o empate e 12% para o Riestra. Bom, nesse confronto é outro que não tem muito o que dizer. Sinceramente, se o Grêmio perder essa partida para o Riestra, é uma vergonha, porque é um time que marca pouquíssimos gols. O Grêmio tá jogando em casa, tô indo seco. No Grêmio, só para garantir, se vocês tiverem condições, eu colocaria um duplo no empate devido à fase do Grêmio. Indo para o jogo 6, São Paulo e Higgins. O time do Higgins tem uma sequência aí de 4 vitórias. O Higgins não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos. O São Paulo sofreu gols em cada um dos seus últimos 5 jogos. O time do Higgins sofreu gols em cada um dos seus últimos 6 jogos. E o time do Higgins marca pelo menos um gol nos seus últimos 6 jogos. As odds desse confronto, 1,33 para o São Paulo, 3,90 para o empate e 9,0 para o Higgins. Já a porcentagem dessa partida, 67% para o São Paulo, 23% para o empate e 10% para o Higgins. Esse time do Higgins, apesar de desconhecido, dá para ver que é um time complicado. Acredito que o São Paulo vai ter problemas conseguir superar esse time. Tô levando em consideração a força do Morumbi, a volta, né, de alguns titulares, e para esse jogo aqui eu tô indo seco no São Paulo. E também, se você tiver condições, eu colocaria um empate aqui para dar uma garantida, até mesmo um duplo aberto, viu? Tentando uma surpresa aí que seria a vitória do Higgins. Indo para o jogo 7, Boca Juniors e Barcelona. Nos últimos 6 jogos, o Boca ganhou 3 vezes, houve 2 empates entre eles e o Barcelona só ganhou uma vez. A diferença de gols 7-5 a favor do Boca. O Boca não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos, Boca não perde em casa há 10 jogos, o Barcelona perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos e o Barcelona não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos fora de casa. Lembrando que o Barcelona perdeu, né, a sua primeira partida para o Cruzeiro. Já os números de aposta desse confronto, 1,40 para o Boca Juniors, 4,75 para o empate e 8,0 para o Barcelona. A porcentagem do jogo, 68% para o Boca, 20% para o empate e 12% para o Barcelona. Bom, depois de olhar esse histórico aqui do Boca, é muito difícil ir contra. Acredito que esse jogo vai ser em La Bombonera, casa cheia, muita pressão da torcida. Aqui não tem como, né? Tô indo seco no Boca. Lembrando, hein? Essa grade aqui tá propícia para aquela zebra passear bonita, hein? Indo agora para o jogo 8, Vasco da Gama e Audax italiano. Eu trago aqui de informação que o Audax tem uma performance melhor do que a do Vasco nos seus últimos 5 jogos. Em média, o Vasco marca 1,5 gols jogando em casa, é uma média boa, e o Audax marca 1,24 quando joga fora. O Audax italiano perdeu 3 jogos consecutivos e ambos os times não venceram suas últimas partidas na Taça Sul-Americana e o Vasco não ganhou em seus últimos 4 jogos. As odds desse confronto, 1,42 para o Vasco, 4,75 para o empate e 7,0 para o Audax. A porcentagem do jogo, 67% para o Vasco, 20% para o empate e 13% para o Audax. Bom, quero agradecer a todo mundo, né, que tá colocando aí nos comentários que o Vasco, né, vai vir com um time misto. Agradeço demais, informação super importante. Então, se você ainda não fez o seu jogo, aconselho a levar essa informação aqui em consideração. Se você tiver condições nesse jogo aqui, eu iria no mínimo de duplo por causa dessa escalação mista aí do Vasco. Eu, com base nas informações do primeiro vídeo, não tô achando que esse time do Audax seja tudo isso. Lembrando, né, que o Vasco já não venceu o primeiro jogo, alguns titulares estão no banco. Acredito que se o Vasco não conseguir vencer essa partida no primeiro tempo, ou se o jogo estiver difícil, o Renato Gaúcho vai colocar mais titulares. Acredito que o Vasco, jogando em casa, consiga vencer o Audax e por esse motivo eu tô indo de Vasco da Gama seco, palpite arriscado por ser um time misto, hein?
Indo agora para o jogo 9, Santos e Recoleta. A performance aí do Recoleta, por incrível que pareça também, é melhor que a do Santos nos últimos 5 jogos. Em média, o Santos marca 1.38 gols quando joga em casa e o Recoleta 1.2 quando joga fora. Ambos os times não venceram a sua última partida na Taça Sul-Americana e ambos os times perderam seu último jogo, né? Na Sul-Americana, as odds desse confronto 1.11 para o Santos, 8.50 para o empate e 19.0 para o Recoleta. Porcentagem do jogo, 84% para o Santos, 11% para o empate e 5% para o Recoleta. Bom, eu vi uma informação quase agora que parece que o presidente do Recoleta vai querer jogar essa partida, viu? Até fiquei curioso para ver um negócio desse. Agora virou Kings League mesmo, hein? Bom, nesse palpite aqui não tem nem muito o que dizer. Recoleta, pelos números, né, é um time bem fraco. É bem capaz aí do Neymar jogar, né, para melhorar sua condição física. Um jogo bom para ele, né? Pelo time que o Santos tem, é para golear esse time, né? Então aqui no palpite 9 eu tô indo seco no Santos. Indo agora para o jogo 10, LDU e Mirassol. O Mirassol perdeu 5 jogos consecutivos, lembrando, né, que teve aquela vitória em cima do Lanús por 1-0 em casa, estreia da Libertadores. O Mirassol não ganhou em seus últimos 11 jogos, tem a vitória do Lanús. Mirassol perdeu 4 jogos fora seguidos. O Mirassol não ganhou nenhum dos seus últimos 5 jogos fora de casa e o Mirassol sofreu gols em cada um dos seus últimos 12 jogos. As odds desse confronto, 1.75 para a LDU, 3.60 para o empate e 4.75 para o Mirassol. Porcentagem do jogo, 54% para a LDU, 26% para o empate e 20% para o Mirassol. Esse é um dos confrontos que estou achando bem equilibrado. A LDU também, né, não vem fazendo um bom campeonato nacional, está em dificuldade, tem um time muito bom, mas não está conseguindo vencer. E nesse palpite aqui estou usando mais um dos meus duplos. Estou acreditando na vitória da LDU, mas também estou acreditando na surpresa aí que é o Mirassol vencer fora de casa. Indo agora para o jogo 11, Cruzeiro e Universidade Católica. O Cruzeiro não perde em casa há 7 jogos. A Universidade Católica sofreu gols em cada um dos seus últimos 11 jogos. A Universidade Católica tem uma performance melhor do que a do Cruzeiro nos seus últimos 5 jogos. E em média, quando o Cruzeiro joga em casa, marca 1.57. Só que o Universidade Católica, quando joga fora, marca 1.6, hein? Time perigosíssimo. Os números de aposta desse confronto, 1.50 para o Cruzeiro, 4.33 para o empate e 6.25 para o Católica. Porcentagem do jogo, 63% para o Cruzeiro, 22% para o empate, 15% para o Católica. Que palpite difícil esse, acabou meus duplos. Pelos números, né, muita vantagem para o Cruzeiro, mas a Universidade Católica é um time que faz muitos gols. E lembrando, hein, essa zaga do Cruzeiro não está boa. Aqui eu tô acreditando no empate entre eles. Se você tiver condições, colocaria um duplo também indo no Cruzeiro por estar jogando em casa, mas palpite complicado também porque essa zaga do Cruzeiro não passa confiança contra esse time do Católica que faz muitos gols, hein? Indo agora para o jogo 12, Libertad e Rosário Central. O vencedor do último encontro entre essas duas equipes foi o Rosário Central. O Rosário Central venceu por 1 gol de diferença. A performance do Rosário Central nos últimos 5 jogos é melhor do que a do Libertad. Em média, o Libertad, quando joga em casa, marca 1.04 gols por partida, muito baixa, e o Rosário Central 1.19 quando joga fora. Ambos os times não venceram sua última partida aí pela Libertadores. As odds desse confronto, 3.10 para o Libertad, 3.10 para o empate e 2.37 para o Rosário Central. A porcentagem do jogo, 30% para o Libertad, 30% para o empate, 40% para o Rosário Central. Bom, os números aqui pode ver que está a favor do Rosário Central. O Libertad joga em casa, a média de gols aí dos dois times muito baixa. Estou imaginando uma partida truncada e nesse confronto aqui, com base também nas informações do primeiro vídeo, eu estou indo de empate seco entre eles. Indo agora para o jogo 13, Racing e Botafogo, em jogaço. Botafogo sofreu gols em cada um dos seus últimos 11 jogos. O Botafogo conseguiu marcar pelo menos 1 gol nos seus últimos 7 jogos. O vencedor do último encontro, como a gente viu no primeiro vídeo, foi o Racing. Racing venceu por 2 gols de diferença. O Racing, nos seus últimos 5 jogos, tem uma performance melhor do que a do Botafogo. E em média, quando o Racing joga em casa, marca 1.25 gols por partida. E o Botafogo, quando joga fora, 1.03, hein? Bem
baixo as odds dessa partida, 1,85 para o Racing, 3,50 para o empate e 4,20 para o Botafogo. Já a porcentagem do jogo, 51% para o Racing, 27% para o empate e 22% para o Botafogo. Que confronto complicado esse, hein? Dois times que vêm em recuperação em 2026. O Racing não vem jogando muita bola como o ano passado, mas ainda é um time perigosíssimo, vai jogar em casa. Aqui mesmo as odds dando muita vantagem para o Racing, não tô acreditando numa vitória do Racing, eu tô indo seco no empate entre eles. Esse confronto aqui, se você tiver condições, eu colocaria um triplo, porque se o Botafogo vence lá, seria totalmente normal. Indo agora para o jogo 14, Fluminense e Rivadavia. O Fluminense não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Lembrando, né, que pelo Brasileirão perdeu para o Flamengo. O Fluminense ganhou 3 jogos consecutivos em casa, isso pela Libertadores, né? O Rivadavia tem uma sequência de 5 vitórias seguidas, time perigoso, hein? E o Rivadavia não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos fora de casa. O Rivadavia também não sofreu gols em 3 jogos consecutivos. As odds desse confronto, 1,48 para o Fluminense, 4,10 para o empate e 7,50 para o Rivadavia. Já a porcentagem da partida, 64% para o Fluminense, 23% para o empate e 13% para o Rivadavia. Quero agradecer demais aí pro Alfredo, né? Eu tinha perguntado que se alguém tivesse informações sobre o Acosta, se ele iria jogar ou não, e o Alfredo respondeu aí no último comentário falando que ele não vai jogar. É uma informação bem importante, porque o Acosta, ele é o cérebro desse meio de campo aí do Fluminense, faz muita diferença quando ele não está em campo. Mesmo assim, o Fluminense é um time que vem jogando muito bem. As odds aqui, muita vantagem para o Fluminense, apesar do Rivadavia ser um time perigoso, o Fluminense, né, jogando em casa, vem mostrando muita força. E para esse palpite aqui, é perigoso, mas eu tô indo seco no Fluminense. Bom, pessoal, essas aqui foram as informações do segundo vídeo com 3 duplos. Se você gostou do vídeo, para dar aquele apoio, curta esse vídeo. Quando você faz isso, ajuda demais para o crescimento do canal. Se você ainda não é inscrito e não quer perder mais informações sobre os times, sobre os palpites, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim que tiver vídeo novo o YouTube vai te avisar. Se você tiver novas informações também, deixa aí nos comentários, porque ajuda demais. E sempre leia os comentários, porque dá para tirar ótimas informações. Agradeço demais se você assistiu esse vídeo até aqui e espero ver você em novos vídeos aqui do canal. Desejo muita sorte nessa loteca 1243 pagando 3,5 milhões de reais. Em breve mais vídeos aqui no canal. Até o próximo vídeo.